dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a Zé Alberto, cumprimentá-lo por esta oportunidade, desse amigo, desse companheiro de jornada, desse amigo que todas as horas nos orienta, nos dá a alegria da sua presença. Hoje, o nosso tema que nós vamos falar não, que eu não sou palestrante, vamos trocar ideias, é sobre a caridade e o amor ao próximo. Eu queria começar enfatizando uma frase de Chico Xavier, que diz o seguinte: que eu não perca a vontade de ajudar, que as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Ora, amigo, para a gente falar sobre caridade, nós necessitamos de aprender o que é a caridade.
o que é amar ao próximo como a si mesmo. A caridade, ela é profunda. Ela não é simplesmente meter a mão no bolso e dar. Qual é o propósito que você tem de colocar a mão no bolso e dar? Kardec diz que a caridade é benevolência. Sim, é benevolência. Até que ponto é benevolência? Por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer uma reflexão, aprender um pouco com os ensinamentos que estão no Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Aí eu pergunto às pessoas, no meus bate-papo, quem é meu próximo? Muita gente chega e se espanta. Ele diz, é meu vizinho, é o homem na rua, é isso, aquilo. Eu fiz, não é nada disso que Jesus quer dizer. Jesus falava conosco por parábola e falava com muita sabedoria. O meu próximo sou eu mesmo. Porque se eu não tiver amor, se eu não souber o que é amor, se eu não souber o que é a caridade, eu nada estarei fazendo. Eu não posso amar vocês, eu não posso amar aquela pessoa que necessita de mim. Porque eu sou duro, eu estou fazendo caridade, falando de meu próximo de boca para fora. Mas eu tenho que falar do meu próximo com o coração. Jesus deu para a gente algo que ele falou, que foi o maior mandamento de todos. E foi, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O apóstolo João, que foi o seu seguidor até o final, até os últimos dias, ele não morreu, foi o único que não morreu sacrificado. Ele simplesmente, do leito de sua cama, quando já não via mais ninguém, já não falava mais, já estava ali aguardando sua hora. Quando se aproximava uma pessoa, as únicas palavras que ele dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim ensinava o Mestre Jesus. Por que ele dizia isso? Porque eram os últimos momentos que ele tinha a oportunidade de fazer a caridade, de servir. Certa vez, quando Divaldo Franco completou 90 anos, no programa de Jô Soares, numa entrevista, Divaldo perguntou a idade dele e perguntou, você tem medo de morrer? Ele disse, não. Você quer morrer? Ele disse, não. Ô Divaldo, por que você não quer morrer? Você não disse que não tem medo de morrer? Ele disse, enquanto eu estiver aqui no planeta, eu terei a oportunidade de 1 minuto, 10 minutos, um dia, estar servindo ao próximo. Porque a caridade já reside dentro dele. Gente, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos nesse momento aqui, buscando através dos ensinamentos, o que é caridade. Quando ele disse, e me deram o tema, caridade, e amar o próximo como a si mesmo, como está no livro dos Espíritos, é porque para você a caridade, você fazer a caridade, você tem que saber quem é você. Não é a caridade de barganha, que é dando que se recebe, como dizem por aí. Não é a caridade de esmola, que são sempre atos generosos, que a gente acha que é a caridade. Não, não é isso não. É a caridade que está dentro de você. Por que é que eu dou? Porque eu acho que eu tenho que correr atrás de quem está necessitado, porque foi orientação, porque nós viemos a esse mundo com um propósito de amar os outros. Como determinou pelo Mestre, havia uma necessidade de reencarnação, que é uma lei, mas eu precisava aprender tudo isso, porque nós estamos na transição planetária, estamos no limiar de um novo tempo que nós já estamos vivendo.
E você sabe quando começou esse novo tempo, essa transição? Foi na época que houve a codificação, que Kardec cita no Evangelho, uma nova era que está nascendo. Dito por ele. Eu só lembro a vocês o seguinte: isso foi nos anos de 1850 em diante. E naquela época começou a grande revolução industrial para o mundo. E teve um fato interessante. Todos foram convidados para ver uma locomotiva se deslocar num trilho que fizeram, e ela ia andar 20 quilômetros, naqueles 20 quilômetros ia andar 1 hora. Proclamou na Inglaterra a população toda para ver, assistir esse grande feito. De repente chegou alguns cidadãos de cartolas e tudo mais, e diga: eu não subo nisso aí, porque isso aí é coisa do diabo. Hoje aquela simples locomotiva, hoje nós temos na Europa os TGV, trens de alta velocidade, que fazem 350 km por hora. Nós ultrapassamos os limites do progresso nesse último século. Limites não, nós demos uma grande avançada, que os limites a gente não sabe quando é que vai ser. Mas avançar. O homem já passou por tudo que tinha que passar, pelas curas, pelas vacinas, por tudo nesse século. Nós chegamos ao telefone celular, chegamos ao computador, smartphone, iPhone. Passamos por tudo, minha gente. Os softwares, como eles chamam, e tanta coisa a gente passou. Passamos por todo esse desenvolvimento tecnológico. Você compra um aparelho hoje, semana que vem já tem um mais avançado. Os bancos agora perguntam a você: você tem Pix? É evolução. Tudo é evolução. Mas uma coisa não despertou ainda. O homem continua pensando a mesma coisa. O homem praticamente pouco mudou. O machismo e os preconceitos continuam imperando fortemente. Há poucos dias eu conheço um amigo que ele trabalha para mim e ele é evangélico. E na igreja evangélica dele tem muitos ciganos. E ele disse que todos lá se confraternizam como irmãos. Mas um dia, ele, próximo à casa dele, tem os grupos ciganos, e ele foi pegar uma carona. Quando ele entrou em uma van, que era do cigano, o cigano: desça, porque aqui só entra cigano. Eu digo: quer dizer, mudou o que dentro da igreja? Porque as religiões estão para ensinar o homem a se aperfeiçoar moralmente. E por que essa discriminação com ser da mesma religiosidade? Meus irmãos, é necessário a gente se aprofundar muito em saber o que é a verdadeira caridade. E para isso eu busquei no próprio Evangelho, nos ensinamentos de Paulo, na carta de Paulo aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 13, Paulo traz algumas informações para todos nós do que é realmente a caridade. E aqui eu separei aqui um momentinho, que parece que caiu aqui, mas já está aqui do lado.
A caridade, segundo o apóstolo Paulo, ele veio trazer esses ensinamentos para a gente aqui, muito maravilhoso. Eu estou abrindo aqui para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Quando ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Esse trecho é um alerta a todos, principalmente os que são oradores, seja espírita, católicos, evangélicos, umbandistas, ou qualquer pregador que fale dos ensinos divinos. De nada adianta ser belo na palavra e pobre de ações. Nós precisamos mudar. Eu conheci centros espíritas que eu participei, que o presidente, ele tinha amantes, ele praticou aborto com ela, e depois chegando lá até o ajuste, porque tudo é cobrado, minha gente. Ele queria ter tapete vermelho. E é por isso que às vezes os irmãos espirituais nos dizem que em 20% dos espíritas estão nas colônias espirituais. A maioria são evangélicos que mudaram, católicos, ateus, mas praticavam o amor. E muitos espíritas é somente para melhorar o orgulho, não a simplicidade, o amor, a caridade, como prega Kardec quando disse, fora da caridade não há salvação. E eu digo para vocês, fora da caridade não seremos felizes. Porque tudo nós temos que mudar. Temos que, à medida que nós vamos aprendendo, vamos fazer uma reforma. Vamos aprender o que há de melhor na vida. Vamos aprender o que há de melhor que nós estamos querendo. Mas simplesmente sair do centro e praticar iniquidades. Onde está a sua mudança? Abra seu coração. Busque aprender. Certa vez, um homem nos procurou de um grupo que trabalhamos com curas. E ele nos disse que tinha uma dor de cabeça terrível, que não conseguia passar aquela dor de cabeça, já fez tudo que é exames, tudo que é medicamento, viajou até para outros países, mas não conseguiu cura. Ele era rico. E aí nós começamos a fazer um tratamento espiritual com ele. E esse tratamento espiritual, o que achamos impressionante é que ele ficou curado, ficou feliz da vida. Um dia, ele estava com seu carrão, parece que era um Grand Cherokee, todo pintado, bonitinho, e quando ele saiu, que para no sinal, vem um menino e se encosta, moço, me dê uma caridade, uma esmola. Ele simplesmente deu um grito, saia daí, menino miserável, você vai sujar meu carro. E seguiu a viagem dele. Sabe o que aconteceu, minha gente? A dor de cabeça voltou. E muito mais intensa. Porque ele podia simplesmente dizer, ô meu amigo, eu não tenho nada agora para te dar, mas que Jesus te abençoe e te proteja. E da mesma hora, mentalmente, você fazer uma prece. Jesus, tem piedade desses que estão na rua. Ilumina, são teus filhos também, mestre. Tem misericórdia deles. Mas fez o caminho totalmente errado. O caminho da pujança, do orgulho, do egoísmo, que o carro dele não podia ser tocado. E assim nós queremos mudar, meus irmãos. Assim nós perguntamos a todo momento em nossas casas, por que isso aconteceu comigo? Será que Deus não ouve minhas orações? Ouve, Ele ouve. Mas será que você está perante Deus? Suas orações estão chegando até Ele em função dessa dureza que está em seus corações?
Vamos pensar, vamos refletindo o que ele nos diz. O exemplo de mudança íntima, a luta constante contra as imperfeições, deve fazer parte da vida dos que se dedicam a divulgar a mensagem cristã. Conheceremos se a árvore é boa pelos frutos, alertou Jesus. Caso contrário, a palavra será como sino que tine, ou seja, fará muito barulho e chamará atenção, mas não modificará os corações e inteligência a que é direcionada. Um dos livros de Chico Xavier, o Evangelho no Lar, ele conta a história de uma mulher que ela era uma mãe, tinha um filhinho, morava só ela e o filhinho. E um dia o filho ficou doente e ela era faxineira, ela trabalhava de diarista. E nisso aí ela correu esse dia. Estava desesperada, porque o filho estava doente com muita febre e ela não tem com que deixar a criança, ela precisava ir trabalhar. Alguém disse para ela, ali tem um centro espírita, eles fazem caridade, vá lá. Ela foi lá com a criança toda enroladinha, com febre. E o pessoal a acolheu e disse, deixa aqui com a gente, vá trabalhar. Providenciaram o remédio, providenciaram a energização, providenciaram tudo. No final da tarde, quando ela veio, a febre já tinha passado, a criança já estava alegre, já estava sorrindo. Ela disse, quanto é que eu tenho que pagar? Que isso aqui ninguém paga nada não. Aqui dai de graça o que de graça recebestes. Foi Jesus que curou sua filhinha. Ela aí foi para casa e ela disse, meu Deus, eles fazem tanta coisa boa e o que é que eu posso fazer de gratidão? Aí um dia ela ia para trabalhar, ela passou lá, estava um vigia na porta e ela disse, moço, eu preciso fazer alguma coisa aí dentro, você permite que eu entre? Ele disse, o que é? Ela disse, amanhã você vai saber. Aí ao lado da casa dela tinha uma vizinha que tinha muitas flores no quintal. Ela falou com a vizinha, pediu que desse todos os dias algumas flores para levar. A vizinha disse, fique à vontade, pegue as flores. Aí ela chegava no centro, limpava a mesa, trocava a toalha, varria a toalha da mesa, varria o centro todo e botava um jarro cheio de flores. E disse ao vigia, por favor, não diga nada a ninguém. Um dia o pessoal disse, vigia, o que é que está vendo aqui? Por que isso aqui está tudo arrumado e nós não deixamos assim? Ele dizia, meu amigo, eu não posso dizer nada. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Alguém se interessou e ficou lá de madrugada, chegou para olhar. Quando viu às 5 da manhã aquela mulher chegar, ele ficou escondido olhando. E ele aí abriu o bocão para todo mundo. Porque a caridade é silenciosa. Ela estava fazendo para Jesus em gratidão pela cura do filho. Não foi para o pessoal daquele centro verificar que ela era boazinha, não. Como às vezes nós comumente fazemos, para que a gente apareça. E isso nós vamos aprender aqui, nós vamos ver aqui. Caso contrário, a palavra será como sino que tine, ou seja, fará muito barulho e chamará a atenção, mas não modificará os corações e inteligência a que é direcionada. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Oh, meus irmãos, se não tivesse caridade, nada seria. Por quê? Onde é que está essa caridade? Vamos ver. Ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. Viram essa? É Jesus mesmo que diz, agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos do sábio e revelado aos simples. Está no Evangelho de Mateus isso aí.
referindo-se ao sentimento e à fé nos sentimentos espirituais. A mediunidade e o entendimento das leis do universo dão sim ao ser de maior responsabilidade frente à vida. E de posse disso devem ser detentores e modificar suas condutas e buscar a humildade. Gente, eu gosto muito de ler os livros de Luiz Sérgio. E um dos fatos que esse espírito juvenil nos conta é que tem muitos médios que não vão ao centro, dizem assim: eu não vou lá hoje não, não vai ter reunião, eu quero saber qual é o médium que vai estar lá. A mediunidade é um compromisso com Jesus. Os irmãos espirituais são apenas os mediadores que recebem a missão, em nome de Jesus, de vir ajudar. E um ser diz isso, ele não sabe o que está perdendo e pode perder a mediunidade dele. Ele podia dizer, telefonar: olha, hoje houve um imprevisto, eu não vou poder ir, mas eu vou estar aí espiritualmente, eu vou orar por Jesus Cristo para que tudo transcorra bem. Mas ele não soube fazer isso. Simplesmente o orgulho, o egoísmo. Aí não foi, eu quero ver como é que eles vão fazer a reunião hoje. Só que isso não está sendo ruim para o centro, não. Está sendo ruim para eles. Porque o trabalho espiritual continua. Entendeu? Fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obras é morta. Segundo o apóstolo Tiago em sua epístola, no capítulo 2, evidente, versículo 17, com a afirmação de que, por mais fé que tivermos em Deus e em nossas próprias forças, nada seremos se não tivermos a caridade. Paulo chama a atenção dos religiosos em geral. Muitos de nós acreditamos que a crença inabalável é porta aberta para a ajuda do alto. Porém, se não nos ajudarmos, praticando aquilo em que cremos através do bom exemplo, qual a vantagem de possuir fé? Por isso que nós dissemos sempre: primeira caridade é você aprender, é você saber, é você conduzir, é você estar lá porque lhe dá prazer ajudar aqueles que estão precisando, dá prazer chegar para um irmão e conversar com ele. Isso nos ilustra, nos ilumina, nos dá alegria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante, mas uma simples generosidade não quer dizer que ali você está fazendo a caridade. São atos generosos. Mas é um passo para a gente começar a aprender. Porque às vezes você ajuda um mendigo na rua, mas aquilo ali passou. E nós na vida temos um propósito, como eu falei aqui: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi o Cristo que disse. E nós nascemos aqui com o propósito de evoluir, de crescer espiritualmente. E para que isso se realize, volta Kardec: fazer a caridade, fora a caridade não há salvação. Mas preciso alertar as pessoas que tudo depende da intenção. Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, ou então para aliviarmos nossa consciência, é barganha. Todo mundo aproveita a oração do grande Francisco de Assis para dizer: é dando que se recebe. Mas não sabe a profundeza do que é aquilo ali, dando o que se recebe. Estaremos nos enganando. Além disso, corremos o risco de ajudar o necessitado, mas humilhá-lo ao mesmo tempo, com um ar de superioridade que o ferirá. Oh, meu amigo, a pior coisa que existe, a gente não passou por isso, e graças a Deus, se um dia Ele permitir, não passaremos. É a pessoa estar com a mão estendida, pedindo, como fez nossa irmã Dulce, que foi a um milionário, a um homem rico, empresário, e pediu com a mão estendida:
botou a mão e disse: me dê uma ajuda para os meus assistidos. O homem cuspiu na mão dela. Ela respondeu: isso aqui é para mim. Eu quero agora a dos meus assistidos. Botou a outra mão. O homem foi tocado. Mas aquilo que eu digo a vocês, se fosse algum de nós, sei lá, vocês não, mas se fosse eu, poderia sair xingando o cidadão todo, esse miserável, esse isso e aquilo. Não. O amor dela, essa caridade que ela tem dentro dela, está acima de tudo. Como diz Divaldo, a obra está à nossa frente, a casa espírita está à nossa frente, vamos correr atrás e aproveitar essas oportunidades. A doação desinteressada deve botar a compreensão da lei de Deus, tornando-os irmãos de quem ajudamos e tendo como único fim o amparo e alívio do sofredor. Ainda nesse trecho, Paulo instrui que nada adianta de nos autoflagelarmos com o intuito de mostrarmos para quem nos vê que somos crentes em Deus. Mais importante que castigar o corpo com privações e sofrimento é sufocar as más tendências verdadeiras, mãe de nossas desgraças. Nós vemos sempre em época da paixão aqueles homens flagelando o corpo todo, tudo ferido, tudo colocado. Os outros sobem as escadarias imensas e de joelho. Não adianta nada disso. O que vale é o que está em seu coração. Eu me lembro de um filme que eu assisti, que é chamado As Cruzadas, em que 30 mil soldados chamados cruzados saíram em marcha para tomar Jerusalém, porque era a cidade santa. E chegou lá, estava sob o domínio dos muçulmanos. E Saladino, que é o grande mestre, é o grande sultão muçulmano, tinha um soldado de 1 milhão de pessoas, de soldado, o exército dele, 1 milhão de soldados. Um dos generais cercou todos os 30 mil soldados e chegou para Saladino e disse: chefe, todos estão cercados, podemos começar a matança? Saladino, um senhor com todo o poder, ele disse: olha, o grande mestre deles pede que tenhamos o coração puro e a mente limpa. Tome as armas e libere todos eles para voltar para suas casas. Meu amigo, o homem tinha o poder na mão. 30 mil para 1 milhão. Maria, eles atropelavam. E, no entanto, ele era muçulmano e não deixou que esse fizesse. Estava aí a caridade dentro dele. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. O apóstolo mostra que a verdadeira caridade traz resignação, que é entendimento da dificuldade da vida como obstáculo a ser vencido, objetivando o progresso espiritual. Alia a boa vontade para com todos, independente do momento, pois a vingança e o ódio corrói o sentimento e turbam os sentidos racionais, enquanto o perdão enobrece o ser. Diz ainda que a prudência deve fazer parte de quem busca a caridade, pois ser leviano traz consequência inesperada, e o orgulho do homem pode contribuir para o afastamento de Deus. Às vezes a gente vai fazer a caridade. Mas eu vou fazer a distribuição de cestas básicas, mas naquele grupo ali não, porque ali tem evangélico. Não, ali não, aqueles ali não. Vamos dar outras pessoas. Eu não fui com a cara daquelas pessoas. O orgulho, o egoísmo, a vaidade.
Quando começou esse processo de pandemia, eu corri para o interior, fui ficar com minhas filhas, porque diziam que eu tinha grupo de risco. Depois eu voltei e fui para o nordeste da Bahia, ficar lá numa fazenda. E um dia eu estava na cidade e o telefone tocou. Alguém me disse: meu irmão, as pessoas na rua estão passando fome. Eu vou para a rua. Aí eu disse: por quê? Eles, aquelas pessoas que saíram para fazer distribuição, era espírita, era evangélico, era tudo mais, outras religiões, que distribuíam cesta básica, a sopa, tudo isso, simplesmente se recolheram com medo da coronavírus. E agora, o que é que a gente faz? Eu digo: opa, vou montar um grupo e nós vamos fazer esse trabalho, ajudar nesse trabalho. De repente alguém disse: você é louco, você faz parte de grupo de risco. Eu digo: eu posso fazer parte do risco de perder essa oportunidade. É aí o risco que eu perco. Fizemos a campanha logo pelas redes sociais, eu e mais outro colega, e mais outros, conseguimos recolher 2,5 toneladas de alimentos. Foram 8 carros, nós distribuindo em 10 abrigos alimentos. Porque tinha abrigos que a gente chegava lá que a alimentação dos velhinhos estava sendo 2 vezes por dia, porque já não tinha, estava restrita. Não tinha mais 3 refeições. Depois, na outra semana, nós estávamos na rua distribuindo sopa, uma sopa maravilhosa, que nosso mentor diz: não, antes de distribuir a sopa, faça uma ceia com a sopa para vocês, para terem certeza do que é que vocês estão levando para a rua, se é qualidade ou não. E nós tínhamos essa responsabilidade. Mas a gente não disse: não, aqueles mendigos, aquele mendigo ali é feio, aquele não. Todos. E tinha outros que diziam assim: moço, é minha primeira refeição hoje do dia, eu posso repetir? Ele dizia: pode sim, não tinha problema nenhum não. Aí ele disse: e a água? Nós tivemos que comprar 500 garrafinhas de água e levar. Tinha muito que dizer: me dê mais uma água, que hoje à noite eu não tenho água para beber. Todo mundo passando sede. Fome você pode ficar 15 dias sem passar, mas água, 72 horas você morre, porque desidrata. Nossa matéria é água. 60% a 65% é água. A criança, 97% é água. É assim, amigo, a vida. Jesus, eu volto a fazer, o nosso propósito nessa vida aqui é amar uns aos outros, como Jesus disse. E precisamos saber muito sobre a caridade. Não se importa com indecência. Não busca os seus interesses. Não se importa com indecências. Não busca seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Em um mundo onde o que mais vale é a satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia, a caridade busca decência e fraternidade. O público precisa ser levado a refletir sobre o que adianta levarmos vantagem em tudo se alguém estiver sofrendo com isso. Dr. Bezerra de Menezes recebeu uma mensagem através de Celina, de que a mãe de Nazaré disse que ele não precisava ficar mais no planeta Terra, que ele escolhesse um outro orbe mais evoluído para ele ir, por méritos. Ele aí fez um apelo à Mãe Santíssima, que enquanto tivesse um sofredor na terra, e deixasse ele aqui ajudando a cuidar. Impressionante. E às vezes a gente é tão mesquinho em tanta coisa que não vê os valores desses homens, dessas personalidades, de Maria, mãe de Jesus, e tantos outros, Madre Teresa, Irmã Dulce, mas tem infinidade de corações que doaram a vida. Nós não queremos que ninguém doe a vida, não, mas queremos que seja tocado pela ajuda.
Com certeza essa dor do próximo será revertida em desespero, rancor, violência, que mais cedo ou mais tarde acabará voltando contra nós mesmos, nossos filhos ou amigos. Estamos vendo hoje aí a violência. Estamos vendo hoje tudo aí. Depois chega alguém e diz, não tem que ter pena de morte. Uma vez eu disse a um pra gente, e por quê? Eu disse, porque a culpa da violência desses homens na rua, de tudo e tudo mais aí, é simplesmente nossa. O que é que nós fazemos? Quando você se levanta de manhã, você diz assim, Deus, fazei-me instrumento de sua vontade. Ou quando você vai dormir à noite, você diz assim, mestre, hoje eu fiz isso de bom. São palavras de Santo Agostinho, que foi o maior filósofo da Igreja Católica, e está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele diz, à noite, veja o que você fez de bem e de mal, retira o mal e potencializa o bem. Acabará assim, irritar-se é a melhor forma de perdermos a razão. Por isso a paciência e a sensatez fazem parte da caridade, levando o homem a pensar antes de agir. Assim devemos lembrar ao assistente que a justiça irá se fazer mais presente em nossa sociedade, libertando os seres das mentiras e intriga que envolvem interesses pessoais. É a verdade prevalecendo e só ela pode nos libertar da ignorância, disse Jesus. Às vezes na vida a gente se questiona, por quê? O que foi que eu fiz? E como é que eu sei disso? Kardec perguntou isso também ao mundo espiritual. Como é que eu posso exigir que um homem pratique o bem, pratique a caridade? O Espírito da Verdade veio e respondeu. Tudo está na consciência de cada um. A lei de Deus está na consciência de cada um. Eu me lembro de um fato que eu sempre conto, porque quando alguém mente para você, você sabe que ele está mentindo. Às vezes a pessoa diz, ele não falou a verdade, ele está mentindo. Mas aqui em Salvador, aqui no Rio Vermelho, tinha um senhor que era porteiro de um prédio. E ele era muito querido no prédio, mas muito querido. Muito pessoa boa, maravilhosa. Um dia ele viu, foi tocado. E ele passando na delegacia ali, no Rio Vermelho, na 7ª delegacia, ele entrou e disse que queria falar com o delegado. O delegado chamou e disse, qual é o problema? Aí ele disse, eu vim aqui para o senhor me prender. Ele disse, como assim? Ele fez, eu não aguento mais. Se o senhor não me prender, eu vou ter que me suicidar. Porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ele disse, mas o que foi que houve? Ele disse, eu sou fugido da polícia há 7 anos, eu assassinei uma pessoa no Ceará, ou em Alagoas, e vim para a Bahia. Aqui eu trabalho, sou muito querido por todo mundo. Aí o delegado pegou, checou com os foragidos da polícia de Alagoas e detectou o nome dele. Aí o delegado ainda orientou, arranje um advogado, você se apresentou para você responder. Ele disse, não, eu quero que me prenda. Eu não quero responder em liberdade, eu quero pagar meu crime. Eu pequei contra Deus. Porque o remorso doeu de tal forma que desestabilizou esse homem todo. Eu não sei o resto da história, porque não sei o que aconteceu, se foi mandado para Alagoas ou se... Eu não sei o que é que houve. Mas essa é uma realidade da vida, meus irmãos. Nós perdemos a razão, por isso a paciência é a parte. É a verdade prevalecendo, só ela pode nos libertar da ignorância, disse Jesus. Tudo sofre, isso é a caridade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sem hora, saber esperar é próprio da caridade. Quando você amplia
sua visão além da vida material, vê no horizonte a luz necessária para manter-se animado e vivo. Busca na sabedoria cristã o esclarecimento para as suas dúvidas, deixando de lado o desespero. É o caminho do equilíbrio proporcionado pela caridade. Eu tomava conta de um velhinho no abrigo do Salvador. E todos os fins de semana pegava ele, trazia aqui para casa. Eu ia lá com minha esposa, ficávamos conversando com ele, levava guaraná, levava alguma coisa. Quando íamos para a casa de praia, levava ele para passar os dias conosco. E um dia eu estava lá e presenciei um fato que eu disse, meu Deus. Uma filha foi visitar um parente, um pai. E o pai disse, seu filho, eu fico tão só aqui, ninguém de vocês vem aqui. Eu estou morrendo de saudade de tudo. Por que você não vem assim como você veio hoje me visitar? Ela disse, eu vim aqui lhe visitar, eu não tenho tempo para nada, pai. O tempinho que tem de noite, Jesus sabe, é para assistir a novela. Eu ali pensando de cabeça baixa, eu só podia dizer, Jesus tem misericórdia dessa pessoa. É o pai dela. Honrai pai e mãe. É muito simples jogar em um abrigo e deixar lá para ninguém ir. É a verdade da falta de caridade. É isso que a gente vê muito por aí nas pessoas. Aquela lei da vantagem. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E depois de mim sou eu. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Ele disse aqui, não adianta ter fé se você não tem caridade. Não adianta esperança, porque quando você não tem esperança, você não tem Deus. E você tem esperança sem Deus, sem caridade. Ele diz, a mudança íntima, humildade, obras, exemplo, doação desinteressada, resignação, bondade, perdão, prudência, decência, razão, tranquilidade, sabedoria, justiça, amor ao próximo, como a si mesmo. Agora é o momento de mostrar ao assistente o que verdadeiramente Paulo diz sobre o que é a caridade. Um conjunto de atributos morais e intelectuais que fará do espírito ser dono do seu próprio destino. A fé e a esperança, indispensáveis para uma existência sensata e confiante, são ascensoras da caridade, que será o sentimento principal a ser buscado pelo homem de bem, libertando de seu egoísmo e encaminhando para o reino de Deus. Amigos, agora nós sabemos o que é caridade. Vamos ler mais sobre a caridade. Que a caridade não está em meter a mão no bolso, mas a caridade está vindo de lá de dentro. Eu te amo. Uma vez eu disse a uma pessoa, ela estava desesperada, que eu faço parte de um grupo que nós cuidamos com pessoas depressivas. Ela às vezes liga para mim de noite, de madrugada, de dia, e virou para mim e eu disse, qual o problema? Eu estou lhe acordando. Eu disse, não. Eu me lembro das palavras de Tancredo Neves, nós temos a eternidade para dormir ou para descansar ou para trabalhar. Aí eu disse a essa pessoa, olhe, o Deus que me faz feliz é o Deus que te faz feliz também. Só que você está afastado dele. Vamos fazer o seguinte, agora mesmo, de você de uma linha e outra, vamos fazer a oração e pedir ao Pai bênçãos para você. Rezamos a oração do Pai Nosso e pedir aos irmãos espirituais que socorressem aquele irmão. Terminado 1 hora e pouca depois, ele me disse, Deus lhe pague a caridade, porque eu nunca disse isso em minha vida sobre Deus. E agora que rezamos junto, eu estou sentindo uma paz tão grande. Eu posso ligar para você amanhã? Eu digo, já que você tem conhecimento, me ligue de dias que a gente conversa mais. Conversei com ele, tudo isso. Foi indo, depois nunca mais deu notícia. Mas a realidade, quantas vezes o telefone toca a gente, pedindo a gente, é um chamado, que a gente não sabe se aquele chamado é de um irmão carente ou se está vindo de lá para nos testar. Porque Chico Xavier disse, o telefone vem de lá para cá, não é daqui para lá não.
Todos os deveres do homem, observe bem isso aqui, todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Eu venho dizendo desde o início. Está aí Allan Kardec, segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Entendeu? Após a passagem de Paulo, o palestrante leva. Após essa passagem, a gente leva a consciência do conhecimento, a frequência exclusiva de suas fileiras. A doutrina espírita mostra que o que interessa é a prática da caridade, seja ela feita em que religião for. Jesus nunca disse que esta ou aquela doutrina deveria ser seguida, mas sim resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Esse é o lema do Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Façamos isso, meus amigos. Vamos buscar, através do conhecimento, através da mudança íntima dessa reforma, a gente buscar entender o que é que está vindo pela frente. O que se espera do verdadeiro cristão ou espírita, que tem o mesmo sentido, é o esforço constante de analisar-se moralmente e sempre que se perceber fora dos atributos que constituem a caridade, que erga a cabeça, comece novamente o caminho, sem desespero ou pressa, mas passos firmes e corajosos. Oh, meus irmãos, como é tão bom, como é tão maravilhoso a gente poder dizer: graças a Deus, eu vim a esse mundo, nessa encarnação, e consegui aprender. Não é conseguir vencer, não, que quem vai fazer isso, esse julgamento é o Pai, mas que a gente conseguiu crescer, conseguiu ter o entendimento, conseguiu aprender, porque a caridade primeiro começa dentro de nós. Quando ele disse: caridade, ama o próximo como a si mesmo. Não é uma pegadinha, mas vem dizer: quem é o meu próximo? Ah, vou sair por aí. Não, é dentro de você essa mudança. Na hora que você sabe, tudo tolera, tudo ouve, tudo faz, tudo compreende, você tem indulgência, humildade, você não fala mal de ninguém, você vive aquela vida como Jesus quis. Porque os homens, nós homens, vivemos intensamente buscando a felicidade. E onde está a felicidade? O que foi que Kardec disse? Aquele que já nessa vida estiver praticando bem, conseguirá ser feliz. Porque o bem é caridade. É o aprendizado que nós temos de passar, de viver, de estar sempre buscando a sintonia com Jesus Cristo. Essa semana eu já fiz 3 lives através do Instagram, falando sobre, se vocês quiserem, se for permitido, falando sobre o que é, sobre a saúde do homem. Essa semana eu fiz sobre a mulher. Tenho mais outra para fazer sobre como as dores, por que sofrer, da obra de Leon Denis, as dores, as causas de nossas dores. E assim vou fazendo. Eu não digo que isso é caridade, eu digo que é buscando esclarecer as pessoas, um pouquinho de nada, para que elas possam refletir o propósito que estão aqui na Terra, o porquê estão encarnadas, porque houve essa necessidade e porque um dia nós vamos voltar. E quando chegar lá, a bagagem que a gente leva não é o dinheiro que juntou. A bagagem que a gente leva é o que a gente aprendeu, é a quem a gente ajudou, é quem a gente serviu. Se fomos realmente médios, se fomos realmente caridosos, porque aí está aquilo que Jesus nos propõe diariamente.
Buscai o reino dos céus, e tudo lhe será dado em abundância. Buscai primeiro a justiça e a caridade, o amor. Uma vez alguém chegou para mim, eu estava fazendo uma palestra de autoestima para pessoas com câncer, e um senhor virou para mim, eu disse: quem cura é a misericórdia de Deus. Ele disse: como é que eu cuido, como é que eu acho essa misericórdia? Eu disse: ele nos deu de graça, está no Sermão da Montanha, desculpa, está no Sermão da Montanha. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E a misericórdia é caridade, é amor, é luz, cura doenças, faz tudo. Oh, meus irmãos, eu só desejo a vocês agora a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a garganta já não está mais aguentando. A paz de Jesus, e que a gente possa refletir um pouco sobre a caridade, sobre o que diz o apóstolo Paulo sobre a caridade e o amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para todos sempre seja louvado. Obrigado, meus irmãos, obrigado a essa emissora de rádio, e obrigado a todos aqueles que compartilham conosco, fazendo essa obra maravilhosa, chegando até todos, o amor, a luz, a caminhada, porque Jesus disse: buscai primeiro, reconcilia com teu adversário, conheças a verdade te libertará. E essa é uma verdade tirada do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Mestre continue com todos nós. Muito obrigado, muita gratidão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que seja